Olá, aqui quem fala é o Jonathan Ariel e hoje eu vou apresentar para vocês como aumentar o preço do imóvel e consequentemente sua comissão. Olha, gente, eu quero deixar uma coisa bem frisada aqui. Não quero que você entenda que isso seja antiético, tá? Porque não é. Nessas duas formas que eu apresento para você, nenhuma das formas elas são antiéticas, tá? Você não vai estar trabalhando numa coisa que não seja profissional, ok? Então eu acredito que você tem que levar em consideração esse ponto que eu coloco para você, para que você não crie um certo preconceito e acredite que eu possa estar passando algum tipo de conteúdo para vocês que não seja de alguma forma que você possa estar confiando. Eu prezo muito por isso e tento continuar com isso sempre. Aumentar o preço de um imóvel, ele segue duas formas, né? Você pode fazer isso de dois jeitos. A primeira forma, eu coloquei aqui, é a reforma, tá? Então, por que a reforma, Jonathan? Olha, porque a reforma ela te dá uma variação de preço bastante legal. Dependendo do jeito das coisas que você prioriza, você pode ter resultados muito bons, tá? Então, depois eu vou explicar a variação de preço e daí você vai entender um pouquinho melhor. Eu quero deixar uma coisa assim, se a casa estiver desocupada, claro, tá? Então, se a casa estiver desocupada, uma coisa que eu quero deixar vocês com muita atenção. Antes de reformar a casa, pega aquelas máquinas VAP, sabe? Aquelas máquinas que joga jato de água. Então você lava todo o imóvel, tá? Todo o imóvel mesmo. Por que isso, Jonathan? Olha, porque nesse momento você vai ter duas surpresas. Ou você vai encontrar, você vai deixar a casa limpa de um jeito que você não precise fazer uma reforma tão grande, ou você vai encontrar mais coisa para fazer reforma, tá? Então você deixando ela já toda limpa, tirar ela da poeira assim pode ser uma coisa que te favoreça antes de você fazer uma reforma, tá? Então as coisas que você deve priorizar numa reforma, tá? A pintura, tá? A pintura e os pisos. Mas assim, a pintura, em grau de importância que você tem que se preocupar na hora que você for fazer reforma de um imóvel, você tem que se preocupar com a fachada, a área, a entrada no caso. Em segundo lugar você vai para os quartos, em terceiro lugar você vai para a cozinha, em quarto lugar você vai para a sala, tá? Essa ordem aqui, caso você não pode despender tanto de um valor a princípio, né? Se você não puder despender tanto de um valor, então você deve seguir essa ordem aqui. Gente, para fazer uma pintura, sinceramente você pode pedir ajuda, mas olha, sinceramente não tem erro. Hoje em dia qualquer pessoa que estiver disposta mesmo a aprender qualquer coisa, até você que está aqui hoje aprendendo um pouquinho mais de como vender mais imóveis, você está querendo, né? Então você está querendo aprender. Então, se você tem que ter um pouquinho de boa vontade, isso aqui pode te trazer algum lucro, tá? Um bom lucro. Então, acho que seria bom você dar essa atenção. Então, se você puder fazer essa pintura, então, se você só puder, então comece com a entrada, com a faixa da casa, assim, para que cria um impacto logo na visita, tá? Outra coisa que você tem que se preocupar é os pisos, tá? Então, primeira coisa são os azulejos quebrados, tá? Então, se tiver azulejo quebrado, vai dar um jeito de arrumar os azulejos quebrados. Isso aí é a coisa que você tem que se preocupar de verdade. Em segundo lugar são os sujos encardidos, tá? Tem como você limpar eles e se você não pode usar a VAP mesmo, enfim, você pode procurar uma forma de você limpar eles que seja mais econômica, tá? E as áreas não cimentadas, eu queria colocar aqui barro, mas às vezes as pessoas não iriam entender mal. São as áreas não cimentadas, onde tem terra, tá? E onde tiver terra, eu aconselho você a comprar aquela grama, essa que não cresce muito, ela que é mais baixinha assim. Geralmente custa entre 5 a 10 reais o metro quadrado dela. Então você coloca isso, dá uma visão muito bonita, cria uma imagem de um jardim, e isso pode levar você a aumentar. Isso considerando aqui esses dois fatos, você vai gastar em torno de no máximo 500 a 1.500 reais, no máximo, assim, se for no caso de uma coisa que você vai pagar pessoas para fazer, tá? Mas coisas que você pode mesmo fazer, que é a pintura e colocar essa grama no chão, você vai gastar pouco dinheiro, tá? Mas essas coisas que são reformas lucrativas, tá? Que as pessoas geralmente tendem a olhar. Então as pinturas, tá? Para ver se tem infiltração, essas coisas. Então
eles dão prioridade para pintura, e os pisos, se aí estiver quebrado, é bom dar uma arrumada. Se tiver algum lugar que tiver terra, isso é muito bom. Dá uma ideia de um ambiente agradável. Isso aumenta o valor percebido do imóvel, tá? A segunda forma é o valor percebido, tá? Então, o valor percebido, como é que funciona? É tudo que eu já te expliquei mais ou menos por aqui, tá? Então, como é que você vai fazer o valor percebido? Primeira coisa, é uma apresentação de vendas, tá? Então, você tem que conquistar a simpatia do seu cliente. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dar um aperto de mão nele, como eu já falei para você. Você dá um aperto de mão que seja reto, que seja da força que ele despender na sua mão. Você dá um sorriso para ele, você demonstrar preocupação com a vida pessoal, saúde, família. Caminha até escritório. Eu falava assim, eu geralmente cumprimentava a pessoa, dava um sorriso, falava: como é que tá o senhor? Como é que foi o caminho até aqui? Tava tranquilo? Tinha muito carro? Porque ali naquele momento eu já sei se o cara teve um tipo de estresse, então eu tento deixar ele mais relaxado ainda. Se ele não teve, aí você mesmo se sente mais leve por você estar podendo ter essa conversa com a pessoa, tá bom? Então, em segundo lugar, a coisa mais importante, gente, eu vou bater nessa tecla sempre, e sem isso aqui a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, conheça o seu cliente, tá? Então você tem que saber quem mora com eles, onde ele mora, se ele gosta de onde está morando, onde ele trabalha, se ele paga aluguel, quais os problemas de estrutura do imóvel que ele reside hoje, tá? Então, por que você vai perguntar todas essas coisas aqui? Porque o terceiro passo é encaixe o sonho com o imóvel que ele tem. Então, se você tem um imóvel com tudo que ele precisa, vai lá e vende, tá? Não tem outra forma de eu dizer isso. Vai lá e vende. Chega assim, ó, tem isso aqui. Como é que o senhor ia se sentir morando assim, 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 assim? Ele vai falar: nossa, é o meu sonho, é tudo que eu mais quero. Então, olha, eu vou falar que tem uma oportunidade aqui pro senhor, é esse imóvel assim, assim, assado, tá? Então, encaixe o sonho dele no que você tem. Aí se você não tem o imóvel dos sonhos dele, ou de alguma forma ele não tem dinheiro para comprar o imóvel do sonho dele, né? Você faça o que o orçamento dele tem, tá? Então você apresenta para ele o que o orçamento dele, né? Que o que ele ganha hoje ele poderia pagar e tudo mais. Então você vai chegar para ele e falar: olha, esse imóvel vai ser perfeito para o senhor, porque vai ter isso, isso, isso. Então você só encaixa, você encaixa as peças no lugar, né? Então vai ficar mais fácil de você vender. Feche. Como é que você vai fechar, Jonathan? Meu Deus do céu, agora como é que eu vou fazer isso para fechar? Tem dois jeitos de fechar. Ou ele vai chegar para você e vai falar o que eu tenho que fazer, ou você vai ter que chegar e você vai ter que finalizar a venda. Você tem que chegar assim: podemos seguir adiante? Neste momento, você não está falando assim: ó, você vai comprar ou não? Então, na realidade, você só está levando a parte do fechamento. E daí, o quinto passo é acertar os valores. Então, daí vocês acertam em valores, tá? Eu não vou entrar em detalhes, eu não entro em detalhes de valores, porque é a parte de pós-venda, fechamento. Isso daí não compete a mim, porque é o momento que até o fechamento ali você já conseguiu tudo que você queria dele. Agora você só tem que saber manejar em relação a valores, tá bom? Então vamos aqui e uma coisa que eu deixei uma nota aqui muito importante, que é a variação do preço, tá? Se você sabe fazer a avaliação do imóvel, você sabe que você tem uma taxa de variação de até 20%, né? Que a avaliação ela pode variar até 20% do valor do imóvel, no máximo, assim, tá? Não pode passar disso, é difícil passar disso. Então, o que você faz? Com a reforma você pode subir até 20% do valor do imóvel, tá? Então, dependendo do que você fizer e a casa tiver num padrão, se ela aumentar o padrão dela, ela pode chegar até o 20% do valor do imóvel, tá? Então, mas geralmente você aumenta 5 a 10%. O pessoal que faz reforma na casa, ele geralmente aumenta 5 a 10%. É isso aí mesmo, não passa muito disso. Mas dependendo da reforma que você for fazer, se você conseguir fazer uma grande reforma por um custo baixo, né, você pode aumentar até 20% do valor do imóvel, tá? E se você for usar valor percebido, se você for usar a técnica de venda para aumentar o valor do imóvel, tá? Sobe em torno de 5 a 10 mil reais. Eu vou dizer isso para você porque daí você não, caso chegue um outro cliente que for indicação, você não vai ficar desconfortável com essa variação de preço. Se alguém
passar. Não, é que teve um aumento, que teve uma queda do valor, então fica mais tranquilo de você passar, de você até manejar essa situação que talvez seja desconfortante para você de alguma forma, tá? É difícil acontecer isso, tá? De ter clientes que entrem em conflito. Não, mas eu paguei mais caro, eu paguei mais. É bem difícil isso acontecer, porque geralmente os clientes são muito individuais, né? Mas pode acontecer, e por isso que eu falo de você ter um preço entre 5 a 10 mil reais, porque vai te aumentar a sua comissão consideravelmente, vai dar algum aumento, sem esforço nenhum, porque você não precisa despender de valor nenhum, né? Então se você ganhar na sua comissão mais 500 reais ou mais R$1.000, sem você ter gastado nenhum real a mais, você já está tendo um grande lucro, né? Na realidade, você está tendo 500 ou R$1.000 de lucro, além do que você já ia ganhar. Então vale muito a pena mesmo assim você utilizar as técnicas de venda para você levar o seu cliente para uma boa venda, tá? Essa foi a videoaula de como aumentar o preço do imóvel, gente. Quem falou aqui com vocês é o Jonathan Ariel. Se você tiver alguma dúvida, deixe no campo dos comentários, tá? Eu vou continuar mandando conteúdo no e-mail de vocês e até o próximo vídeo.